Irmão Wellington, pode orar, pedir a bênção do Senhor? Irmã, boa noite. Oremos. Boa noite. Amado Deus, onipresente, Tu eres o máximo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por tudo que nos das todos os dias, porque estamos aqui reunidos com os irmãos para aprender a Tua palavra. Muito obrigado por esse Filho amado que sacrificaste por todos nós, Senhor. Abre nossas mentes, purifica nossas mentes, para tudo aquilo que seja desse mundo, tira nossos egos, tira todo preconceito para aprender puramente a Tua palavra, Senhor. Para que nós saibamos espalhar essa palavra, Senhor, para fazer a Tua obra, o que nos pides. Abençoa a todos os irmãos que estão presentes, abençoa ao irmão Larry, que é o facilitador desse estudo, para que nós compreendamos a Tua palavra e podamos ser evangelistas, Senhor. Todo isso te pedimos e te agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós sabemos que Jesus falou para ir e pregar o evangelho a todas as nações, e temos visto aqui no livro de Atos a dificuldade dos irmãos da primeira igreja, que em sua maioria eram judeus, a dificuldade de ir para outras nações, para outros povos. Então, já vimos nesse livro, quando Saulo se converteu e o Senhor chamou Saulo para ser um apóstolo para os gentios, no capítulo 9, vimos no capítulo 10, Pedro indo lá na casa de Cornélio, um soldado romano, e Cornélio se convertendo ao Senhor, ele e as pessoas na casa dele. Depois, em Atos 11, indo lá em Jerusalém, explicando tudo o que aconteceu lá, os irmãos aprovando o que aconteceu. E agora, no capítulo 15, vamos ter mais um passo, até um passo gigante, nessa caminhada de abrir a porta do Evangelho para todas as pessoas. Antes de ler em Atos 15, eu reparei que nós temos no nosso esboço duas passagens de Jesus, mas vamos ler só uma, que a outra é grande. Mas Jesus falando sobre os fariseus em Lucas 5. Quem poderia ler? Lucas 5, 27 ao 32. Eu vou ler. Posso ler? Já achou? Rapidinho. Já eu abri em cima. Então. Lucas 5, do 27 ao 32. Ok, diz a palavra. Passada estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Replicou-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento.
Então, aqui, como vocês sabem que já leram os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, várias vezes Jesus teve um confronto, né? Um conflito entre ele e os fariseus. Então, aqui Sempre, né? foi, Estava em conflito. então, aqui foi uma dessas situações que até Levi não sei se deu para entender aqui, ou se vocês lembram, esse Levi provavelmente é Mateus, e ele é um cobrador de impostos, então ele está traindo os judeus, ajudando os romanos, recebendo os impostos, e os fariseus totalmente contra a conversão de Levi, e Jesus comendo com essas pessoas que eles consideravam pecadores, e Jesus mostrando aqui que o evangelho é para todos, né? Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Vamos ver também, indo para Atos, uma passagem que também já estudamos, Atos 6. Boa noite, Deise Alves. Alves, poderia ler? Atos 6, versículo 7. Boa noite. Tem música em algum lugar? Onde está a música? Eita, que desculpa. É 6, 7, né? Quando estamos cada um na casa do outro, essas coisas acontecem. A palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, graças a Deus, esses sacerdotes, esses fariseus que tiveram muitos conflitos com Jesus, aqui em Atos capítulo 6, muitos estão se convertendo, entrando na igreja, né? Isso é uma grande bênção. Só que vocês sabem, né? É o caso de todos nós, né? Quando nós entramos na igreja, nós estamos nos arrependendo de nossos pecados para seguir a Cristo, mas também levamos alguma bagagem com a gente. Alguns pensamentos anteriores vão entrar também. Então, isso que nós vamos ver agora no capítulo 15. Vamos para o nosso capítulo de hoje. E boa noite para a Jaciara. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite para baleada, Fátima e Antônio. Tá baleada? Estou resfriada, estou febre. Opa! Vamos tentar. Tá bom. Tentar seguir. Se me perder Então, aqui, Atos desculpa. 15. Vamos ler pedaço por pedaço hoje. Esse primeiro pedaço é do 1 ao 5. Você poderia ler, Esther, Atos 15, do 1 ao 5. Posso sim. Alguns, pode começar? Sim. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidasse segundo os costumes de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contendas e não pequenas discussões com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém ao apóstolo e presbítero com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhado pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus,
que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-lo e determinar-lhes que o observem a lei de Moisés. Muito bem. Então, quando nós iniciamos o capítulo 15, não sei se deu para entender, tudo está na cidade de Antioquia. Lembra que nós estudamos capítulo 13 e 14, a cidade de Antioquia da Síria. Paulo e Barnabé saíram de Antioquia da Pisídia, fizeram uma viagem pregando em várias cidades, depois voltaram para Antioquia e ficaram com os irmãos lá. Então, Paulo e Barnabé estão em Antioquia, e quem aparece lá no versículo 1? Apareceram homens de onde? Homens da Judeia, né? Diz aqui que desceram. Por que desceram? Porque Jerusalém é um lugar alto, né? Antioquia é um lugar mais baixo. Então, quando fala desceram, está falando sobre altura. Como eu estranhei um pouco quando eu cheguei no Rio, que sempre quando a pessoa ia para o centro da cidade, falava: eu vou descer hoje. Descer como? Que eu vou no centro da cidade, que o centro fica perto da água, né? Um lugar mais baixo. Então, esses homens, não diz no versículo 1, mas eu acredito que esses homens têm a ver com os fariseus no versículo 5. Né? E qual é a opinião dos fariseus? Olha lá no versículo 5. Eles acreditavam que as pessoas de outras nações poderiam até se converter, mas, sendo batizados em Cristo Jesus, também precisavam ser circuncidados e também precisavam obedecer à lei de Moisés. Né? Então, voltando para o versículo 2, quando Paulo e Barnabé ouviram isto, não aceitaram de jeito nenhum. Né? Tem esses judeus chegando lá, falando que é necessário seguir a lei. Então, Paulo e Barnabé resolveram fazer o quê? Isso para Jerusalém, né? Foram a Jerusalém para ter uma reunião e esclarecer o assunto. Uhum. Né? Como nós já vimos no capítulo, várias vezes, né? Lá no capítulo 6, quando houve aquele problema com as viúvas, né? Reuniram a igreja, conversaram sobre o problema e uma solução foi encontrada. Então, aqui não é diferente. E quem está presente nesta reunião? Vai Paulo e Barnabé, alguns irmãos lá de Antioquia, chegando lá, diz no versículo 4, quem está presente? Lembra, Esther? Chegando lá, foram recebidos pela igreja e... Apóstolos e presbíteros. Isso, os apóstolos e presbíteros. Eles, em primeira instância, foram bem recebidos, né? Porque relataram tudo que Deus havia feito, né? Como o evangelho estava sendo pregado, pessoas estavam sendo batizadas, a igreja está crescendo, o evangelho está sendo espalhado, mas, de novo, tem esse problema. Os fariseus achando que quem se converte a Cristo também precisa se submeter à lei de Moisés. Tá? Então, vamos ler a próxima parte aqui. Wellington poderia ler do 6 ao 11? Atos, capítulo 15, do 6 ao 11. Leamos. Os apóstolos y los presbíteros se reunieron para considerar esa cuestión. Después de mucha discusión,
Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Muito bem. Então, quando chegamos aqui no versículo 6, tem essa grande reunião, né? Os apóstolos, os presbíteros da congregação lá em Jerusalém, Paulo e Barnabé. O primeiro a levantar e falar, quem é? Pedro. O apóstolo Pedro. E, como nós já citamos hoje, Pedro lembrou do que aconteceu lá com Cornélio, né? Diz, Deus me escolheu para que os gentios ouvissem a palavra através da minha boca, através de meus lábios. Ele ainda lembrou, lembra quando nós vimos capítulo 10, que surpreendeu todo mundo lá na casa de Cornélio. Pedro estava pregando a palavra, falando com eles, e o que aconteceu de surpreendente? Eles receberam o Espírito Santo. Isso, eles receberam o Espírito Santo. Eu sublinhei isso na minha Bíblia ali, Luiz, no versículo 8, né? Que Deus conheceu, porque conhece os corações, demonstrou que estava aceitando os gentios. Como? Dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Lembra quando nós estudamos capítulo 10? Falamos que o que aconteceu em Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste, algo parecido aconteceu na casa de Cornélio em Atos capítulo 10. Então, Deus colocando o seu carimbo, né? Deus dizendo, eu aprovo, né? Tem a minha marca de aprovação, né? O selo de aprovação de Deus. Então, esse é o primeiro argumento de Pedro. E Pedro também, quando chega mais adiante, ali no 10. É no 10? Isso, no 10. O que ele fala sobre a lei? Até vamos fazer 2 ou 3 perguntas aqui. A lei é boa ou ruim? É boa. A lei é muito boa, né? Que a lei é de Deus e a lei fala a palavra de Deus. Até uma terra sem lei, uma terra de muita bagunça, né? Mas qual é o problema com a lei? A lei tem um problema? Ninguém conseguiu cumprir a lei. Ninguém conseguiu cumprir a lei, só Jesus. Isso, ninguém consegue cumprir toda a lei. Ninguém é perfeito, né? Nós somos pecadores. E por isso que Paulo fala aqui no 10, né? Vocês estão querendo colocar um jugo sobre eles que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar. E aí, então, o versículo que eu acho mais importante até agora é o versículo 11. Nós cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus. A salvação é pela graça, né? Então, o judeu não consegue ser salvo pela lei e o gentio também não vai conseguir ser salvo pela lei. Até, acho que provavelmente o melhor lugar na Bíblia para aprender isso é na carta de Paulo aos Romanos, né? Que Paulo mostra lá que ninguém consegue se salvar, que todos são pecadores. Quem não tem a lei, quem tem a lei, acaba
fazendo coisas erradas. Só há salvação pela graça. Então, quem tem uma observação, um comentário sobre essa parte? Até aqui. Alguém? Então, vamos prosseguir. Patrícia, poderia ler a próxima parte aqui, do 12 ao 21? Posso sim. Do 12 ao 21. Leamos. Não houve mais discussão e toda a assembleia agora ouvia, enquanto Barnabé e Paulo falavam a respeito dos sinais e maravilhas que Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Quando eles terminaram de falar, Tiago tomou a palavra. Irmãos, disse ele, ouçam-me. Simão falou a vocês a respeito da ocasião em que Deus primeiramente visitou os gentios a fim de separar dentre as nações um povo para honrar o seu nome. E este fato da conversão destes povos concorda com o que os profetas predisseram. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, que agora está em ruínas. Consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas, para que também o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. É isto que o Senhor diz, pois ele revela os seus planos feitos desde o princípio. Portanto, a minha opinião é que nós não devemos insistir que os gentios que se convertem a Deus devam obedecer às nossas leis judaicas. Devemos apenas escrever a eles para que deixem de comer carne sacrificada aos ídolos, deixem toda a imoralidade sexual e deixem também de comer carne de animais estrangulados sem sangrar. Porque se tem pregado contra estas coisas nas sinagogas judaicas, em cada cidade de todos os sábados, desde os tempos antigos. Obrigado. Então, nós temos aqui um versículo onde Paulo e Barnabé falam. Certamente, como já falamos outras vezes, tudo que temos aqui é um resumo, né? Essa reunião provavelmente levou algumas horas, né, para todo mundo dar sua opinião, seu parecer. Mas Paulo e Barnabé viajaram, né, lá de Antioquia, estão aqui em Jerusalém. Eles, no versículo 12, qual foi a essência da mensagem deles sobre esse assunto? O que Paulo e Barnabé fizeram? Qual a história que eles têm para contar? E que nós vemos no capítulo 13 e 14. As maravilhas, os milagres que eles fizeram, não? Tem a viagem que fizeram, em cada lugar estavam pregando, né? E diz aqui, ouviam Paulo e Barnabé falando sobre os sinais e maravilhas que Deus havia feito ali entre os gentios. Então, é mais uma prova de Deus. Até parece um pouco com a fala de Pedro, né? Que Pedro disse que Deus deu o seu selo de aprovação dando o Espírito Santo. E aqui, Paulo e Barnabé falam, se Deus deu seu poder para que fizéssemos milagres entre os gentios, é que Deus quer abençoar os gentios. Deus quer receber os gentios. Essa é a vontade do Senhor. Aí, então, do 13 em diante, tem outra pessoa que fala aqui, que acho que não sei se é a primeira vez que ele aparece. Não, ele apareceu também no capítulo 11 de Atos. Mas esse homem está no versículo 13, o nome dele é Tiago, mas ele não é o Tiago do capítulo 12. Como sabemos que ele não é o Tiago do capítulo 12?
Lembra Tiago, irmão de João, o que aconteceu com Tiago? Morreu. Isso, morreu? O modo de dizer, né? Foi morto. Herodes fez com que ele perdesse a vida. Então, esse Tiago é outro Tiago. Acreditamos que seja Tiago, filho de José e Maria, irmão de Jesus. Ele é um dos presbíteros da congregação em Jerusalém e que mais tarde vai ser o autor da carta que temos na nossa Bíblia, a carta de Tiago, né? Então, é interessante como esse Tiago tem uma posição de autoridade ou de respeito ali na igreja. Então, ele fala e ele também fala sobre coisas que Pedro falou, que Pedro fez. Outra coisa interessante é que aqui do versículo 15 ao 18, o que Tiago faz? Para seu argumento, né? Como um bom pregador, um bom advogado, ele precisa de provas, né? Qual prova que ele usa aqui? No Ele 16 confirma fala as palavras do profeta. Profetas, né? Ele cita os profetas. Isso, cita o profeta. Esse aqui são versículos lá de Amós. Não sei se sua Bíblia tem a referência a Amós, capítulo 9, 11 e 12. Então, ele cita o que Amós falou, né, séculos antes, inspirado por Deus. Então, Deus, isso não é uma novidade, né? Até tudo que os judeus fizeram em rejeitar os gentios foi uma coisa errada, né? Porque Deus havia falado por meio de vários profetas que sempre foi a vontade de Deus que os judeus fossem usados para levar a palavra de salvação a outras nações. Então, é o que está escrito aqui no versículo 16, 17 e 18. Então, aí Tiago está mais ou menos fazendo o seu resumo no versículo 19. Portanto, julgo que nós não devemos colocar dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Até eu penso que aqui é um alerta para mim, para você, para qualquer um de nós, na nossa igreja, né, no nosso ensino. Quando chamamos as pessoas para seguir a Cristo, não devemos colocar nenhum tipo de regra, nenhum tipo de empecilho ali para a pessoa seguir algo além de seguir Jesus, né? Se eu coloco uma coisa sobre uma maneira de me vestir ou uma maneira de falar, e eu sei que isso acontece, né? Algumas coisas, por exemplo, eu vou jogar uma coisa aqui, não quero entrar em muitos detalhes, mas um homem pode ir ao culto e cultuar a Deus, orar a Deus de bermuda? Ou precisa ter a calça comprida? Não. Então, eu sei que antigamente, né, em vários lugares, para pregar, tinha que usar gravata. Isso já está mudando, né, na cultura do Brasil. Mas eu sei que tem várias coisas, né, que vocês sabem sobre várias regras que as pessoas criam. E nós temos que ter cuidado de receber as pessoas e não colocar, por exemplo, também já ouvi falar sobre tatuagem, né? Se uma pessoa pode, não pode. Eu não tenho tatuagens, eu não vou incentivar ninguém a fazer tatuagem. Mas se a pessoa tem ou fez, eu creio que a porta da salvação está aberta para ela, como para qualquer outra pessoa, né? Então, mas vamos voltar aqui a fala de Tiago. Ele faz esse resumo, que não devemos colocar dificuldades, mas depois ele fala sobre 3 coisas que ele quer que os gentios façam. Na sua folha eu coloquei lá, 1, 2 e 3. Mas nessa leitura que Patrícia fez aqui no 20,
É só no 20, né? O 20 fala: devemos escrever a eles que devem se abster de comida contaminada pelos ídolos, de imoralidade sexual e de carne de animais estrangulados e do sangue. Então, são essas três coisas. Até quase tudo aqui tem a ver com ídolos, né? É claro que ninguém pode seguir a Deus e as imagens, né? Outros deuses. E essa parte do sangue, tem uma passagem em Gênesis capítulo 9, que eu coloquei lá no seu esboço, onde diz que o sangue representa a vida. Então, por isso que Deus proibia comer o sangue. Vamos prosseguir, então, na leitura. Agora, do 22 ao 29. Fátima, gostaria de ler? 29 ao 29. Seu microfone eu fechei. Acho que na hora que seu filho estava aí. Até eu peço aos irmãos, quando você não está falando, se puder manter o microfone fechado, é bom para o grupo. Pode ler? Sim, Fátima, do 22 ao 29. Então, os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher algum dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram do nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Que tudo lhes vá bem. Obrigado. Então, eu acho muito interessante, não só aqui, mas em outros casos que vemos aqui nas Escrituras, e entre os irmãos daquela época, o cuidado que eles têm, né, de fazer tudo certinho, de muito cuidado em, por exemplo, aqui, teve essa reunião, agora vão enviar irmãos lá, de volta lá para Antioquia para esclarecer o assunto, né, porque o problema surgiu lá em Antioquia, Paulo e Barnabé vão a Jerusalém para ter uma solução. Tiveram a reunião, várias pessoas falaram, graças a Deus os irmãos concordaram e Paulo e Barnabé voltam com duas coisas, levando a carta, né? E além de levar a carta, o que acontece? Mais 2 irmãos vão para lá também. Qual o nome desses 2 irmãos? Seus nomes? Judas e Silas? Judas e Silas, sim, estão citados ali no 22, e seus nomes são repetidos outra vez, onde foi no 27, né? Outra coisa que eu achei interessante é que logo no início da carta, além do versículo 24, é como se estivessem se desculpando, né? Que falam, né? Soubemos que alguns saíram do nosso meio, mas o quê? Sem a nossa autorização. Chegaram lá perturbando vocês, né? Transtornando a mente de vocês.
Então, a carta vem para tranquilizar, né? Para dizer que o que eles falaram não é assim, né? Chegaram lá, provavelmente, né? Eles falam, nós estamos de Jerusalém, estamos levando a verdadeira palavra para vocês, e Paulo e Barnabé não aceitaram, então agora vem essa carta confirmando. Então, achei interessante como fizeram tudo direitinho. Você pode falar, Wellington. Sim, esse que se está referindo aqui são os que estavam falando da circuncisão, né? Sim, aham, Ah, tá. Perfeito. exatamente. Circuncisão e não só a circuncisão, mas observar toda a lei, né? Deixa eu colocar aqui na tomada. Mais alguém? Uma pergunta, uma observação? Vamos prosseguir. Eu falei Fátima, esqueci que são duas Fátimas. Então, a Fátima do Antônio, por favor, pode ler do 30 ao 35? Daisy, pode falar, Daisy. É que no 21 está falando dos animais aqui Não, 20, né? E no 29. Animais sufocados. Aham. Seria. Porque estavam falando que hoje em dia a gente vai ao mercado, mataram tudo está lá, né? A carne já está lá para a gente comprar. Mas que quando, na hora de matar o animal, teria que pendurar e deixar o sangue correr, né? Estrangulado seria matar com o sangue dentro. Então, não era para comer o animal assim. Era para deixar o sangue sair do corpo do animal antes de comer a carne. Faz sentido? Sim. Hoje nem sabemos como é que é cortada, né? Hoje nem sabemos como é que é matado esses animais, né? Mas o problema não é como mataram, né? Mas é o sangue. Segundo essas regras que foram dadas, né? Posso ler? Sim, pode ler, irmã. Capítulo 15, do 30 ao 35. Posso começar? Uma vez despedidos os homens, desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção de paz para voltarem aos que tinham enviado, mas Silas decidiu ficar ali. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde, com muitos e outros, ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Muito bem. Aqui, né? Uhum. Obrigado, irmã. Então, com a carta em mãos, Paulo, Barnabé, Judas e Silas fazem a viagem até Antioquia. Chegando lá, se reúnem à igreja em Antioquia, leram a carta e qual foi o resultado? Como os irmãos ficaram? Alegres. Alegres, felizes, né? Pulando de alegria, porque o problema foi resolvido, né? Não é como aqueles fariseus haviam falado. Outra coisa que eu achei interessante, que podemos ver em outras passagens da Bíblia, que diz que Judas e Silas são profetas, aqui podemos ver o papel do profeta, que, em geral, o papel do profeta não é falar do futuro. O que eles fizeram? Encorajaram e fortaleceram os irmãos com suas palavras.
né? Esse é o papel do profeta, é falar a palavra de Deus, ensinar a palavra. Essa palavra encorajou e fortaleceu a igreja. Aí, então, na hora de voltar para Jerusalém, Judas e Silas iriam voltar, porém, o que aconteceu? Um deles, Ele resolveu Silas, ficar. Silas resolveu ficar. Isso vai ser importante na próxima parte da leitura aqui. Então, vamos ler o finalzinho. Sandy, gostaria de ler 36 ao final? Sim. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfília, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Obrigado. Então, mais uma vez, vemos algo que vimos no capítulo 14. Lembra quando Paulo e Barnabé fizeram aquela viagem, foram a cada cidade pregando a palavra, estabelecendo as igrejas, e dali voltaram pelo mesmo caminho, passando pelas mesmas cidades, com qual objetivo? Seus irmãos. Fala, Fátima. Repete. A Fátima do Antônio, repete. Você falou? Eu já esqueci. Eles foram com o objetivo de fortalecer os irmãos e a igreja, Isso, né? exatamente, para fortalecer os irmãos. Então, nosso trabalho na igreja, basicamente, são dois trabalhos, né? O trabalho de ensinar e converter quem não conhece a Cristo, mas depois que as pessoas são batizadas em Cristo, precisamos continuar ensinando, fortalecendo uns aos outros para permanecer em Cristo, para crescermos na fé, né? Para sermos irmãos maduros na fé. Então, e essa é basicamente, pelo menos no início aqui, o motivo desta segunda viagem, que aqui temos o início da segunda viagem missionária de Paulo, porque eles vão voltar para as mesmas cidades pela terceira vez, né? Pode falar, Wellington. Sim, também para ver como é o ensino também, né? Se o ensino é o correto também, porque depois que eles ensinam e passam 2, 3, 4 meses, pode ser que, como aconteceu, alguns outros mestres comecem a falar outras coisas, né? Sim. Então, para ver como vai esse ensino também. Também pode haver dúvidas, pode haver outras pessoas chegando, ensinando coisas erradas. Até nós estamos aqui, né, toda semana, estudando, que queremos aprender mais coisas novas, mas também reforçar aquilo que já sabemos, para continuarmos no caminho certo. E aqui temos mais um problema, e mais uma vez eu acho muito bom, né, que a Bíblia relata os problemas. A Bíblia, que é a palavra de Deus, não esconde a verdade. A Bíblia mostra as coisas certas, as coisas erradas. Então, já citamos, quando estávamos estudando o capítulo 13, esse problema que surgiu com João Marcos, que João Marcos não prosseguiu na viagem e que deu esse problema aqui, e
não sei se podemos dizer que um estava certo e um estava errado, mas Paulo e Barnabé têm uma diferença de opinião. Pelo menos lá na frente, Paulo vai dizer que Marcos tem valor e vai aceitar Marcos. Mas nesse dia não aceitou de jeito nenhum. Mas eu vejo duas coisas boas. Uma é que concordaram em discordar, né? Quer dizer, um aceitou, o outro não aceitou a opinião do outro, mas não falaram, você não presta, né? Você não é meu irmão. Mas cada um pegou um caminho e esse foi bom, e em vez de ter um grupo indo para um caminho, tiveram dois grupos indo por dois caminhos, então, multiplicando o trabalho. E até, quando você olhar no mapa, você vai ver que Barnabé com João Marcos, ele pega um navio e vai para a ilha, está aqui a ilha de Chipre, do lado sul, e Paulo e Barnabé, em vez de sair de navio, eles vão a pé, vão por terra, para chegar naquelas cidades que hoje é a Turquia, e nós citamos semana passada que é na região da Galácia. Provavelmente as igrejas que receberam a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, e tem a ver com o que o Wellington acabou de dizer, né? Que a carta aos Gálatas, em grande parte, foi para corrigir erros que estavam entrando nas igrejas. Então, acho que a minha parte aqui se encerrou. Quem tem uma dúvida, um comentário, também temos 3 perguntinhas aqui no final do esboço. Então, vamos às perguntas. A primeira é, usando essa reunião em Atos 15 como exemplo, como nós, hoje, devemos resolver problemas entre irmãos? O que a gente pode aprender aqui? Ser exemplo deles aí. Então, qual é o exemplo? Ser um exemplo, procurar fortalecer se alguém estiver fraco, porque o mundo, a gente sabe que o mundo é o caminho largo, né? Sim. É fácil, o caminho largo é fácil todo mundo encaminhar. Então, chegar na porta estreita é um pouco complicado, tem pessoas que é um pouquinho fraco e desvia facilidade. Tá bem. Mas a minha pergunta não é essa, Fátima. Minha pergunta naquela reunião que teve em Jerusalém, o que fizeram de bom lá que nós podemos imitar? O Wellington levantou a mão? Sim, eu penso que naquele momento seria muito mais difícil concordar com as opiniões. Hoje, para nós, entre os irmãos, é muito mais fácil se estamos falando doutrinariamente, porque nós temos a palavra escrita, que naquele momento era muito mais complicado, era difícil porque não estava escrita ainda. Então, hoje, eu penso que entre os irmãos é muito mais fácil falar entre dois irmãos que têm diferentes opiniões, porque podemos confrontar o que pensamos com o que está escrito. Né? Isso mesmo. Então, é muito mais fácil refutar, sempre cordialmente, né? mas sempre referindo-nos à palavra. Tá? Agora, se temos opiniões conforme a outras coisas, é muito mais fácil, porque cada um pode pensar qualquer coisa. Né? Mas conforme a palavra, para nós, sempre nos temos que referir à palavra. Né? Sim. Uma coisa que eu vejo interessante pensa o esforço que tiveram para ter essa reunião, né? A viagem que foi feita, todo mundo, né, sentando, dando seu tempo, dando sua atenção para chegar a um acordo, chegar a um lugar comum. Então, certamente nós vamos ter problemas na igreja, né? Então, nesse dia, vamos ter que sentar, conversar. Até quando conversamos, um tem que ouvir o outro. Até aqui, quando Pedro estava falando,
Paulo e Barnabé ficaram calados. Quando Tiago falou, Pedro ficou calado. Né? Então, temos que saber ouvir e veja também sempre buscando a vontade, que a vontade de Deus seja acima de qualquer opinião pessoal, né? Irmãos, eu vou ter que sair agora. Tá Tá? bem. Me Vai com desculpam. Deus. Boa noite a todos. Muito obrigado pela Boa Boa noite. noite. Leva lembranças para Flávia. Serão dados. Boa noite, irmão. Bom descanso. Tchau, tchau. Então, vamos para a segunda pergunta aqui. Quem pode responder? Quando é que você deve abrir mão de seus direitos em prol da paz? Quando for necessário. Quando for necessário. Sempre que Tá bem. a paz é tudo, né? Patrícia? Eu acho que sempre a gente deve, o máximo que a gente puder, né, preferir a paz do que ter razão. Tá bem. Sandy, queria falar também? É a mesma situação. Muitas vezes a gente, até mesmo dentro da igreja, às Uhum. vezes você escuta coisas que você não está de acordo, né? Aí eu acho que também aprendi muito aqui com os estudos, depois que eu comecei a ir para a igreja, eu realmente entendi que, assim, muitas vezes eu também tenho que mudar o meu jeito de pensar, que nem sempre eu tenho a razão, tem que realmente escutar mais, pensar, e assim, para que a palavra fala, se Jesus mandou assim, não devemos ter brigas inúteis que não levam a nada, nem com os irmãos, muito menos com outras pessoas, fora que não são da igreja, né? Então, assim, eu aprendi realmente a calar. Depois até você pode comentar com alguma outra pessoa, conversar com o presbítero, né? Tirar uma dúvida, mas é prudente, às vezes, evitar polêmicas até dentro dos nossos grupos, dentro da igreja mesmo, né? É a melhor coisa que a gente pode fazer, como a Patrícia falou, a maior quantidade de vezes possíveis. Uma coisa que eu vejo, se uma pessoa está à frente de um ministério, nós temos que dar liberdade para aquela pessoa seguir de acordo com seus pensamentos, né? Sua programação. E se eu fosse o chefe, eu faria do meu jeito, mas se o outro está à frente, eu preciso, né, ficar no meu lugar e apoiar e tentar ajudar, né? Francisco? Vê seu microfone, Francisco. Tirou o vídeo, mas não colocou o áudio. Vai chegar lá. Mas alguém quer falar enquanto ele está abrindo o microfone? Uma coisa que eu pensei sobre essa pergunta tem a ver com a igreja, mas tem a ver com o casamento, tem a ver com amizades, né? Para ter vida a dois, para ter vida em comunidade, é necessário, às vezes, ceder e, né, não ficar sempre achando que a minha vontade é que tem que prevalecer. Conseguiu, Francisco, abrir o microfone? Ainda não. Tá difícil. Muita paciência. Então, eu vou fazer a terceira pergunta, depois você, conseguindo, você fala. A terceira pensa sobre um problema que você tem com alguém que você precisa resolver esta semana. Então, essa não é bem para você falar, mas é para todos nós pensarmos como eu posso fazer as pazes com alguém, né? O que eu preciso resolver? Algum conflito? Está me ouvindo agora? Agora sim, Francisco, pode falar. Tá.
Qual foi a pergunta mesmo? Quando é que Sim. você deve abrir mão de seus direitos em prol da paz? Ô, Léo, essa pergunta, para mim, ela é muito difícil de responder. Porque quando se fala o meu direito, primeiro, que a própria palavra está dizendo é meu, é um direito meu. E mesmo que seja para a paz, eu posso. Como é que eu vou ceder? Para mim, assim, funciona assim: se eu ceder o meu direito, eu perdi o meu direito, porque eu dei Sim, para o outro. sim, exato. Então, eu, sinceramente, eu teria que pensar acho que uns 5 anos para pensar para te dar essa resposta. Porque, Quando você fala, Francisco, em direitos, aí eu sempre lembro de uma coisa que eu aprendi com meu pai. Ele sempre me disse que meu direito termina onde seu direito começa. sim, mas aí, para isso, você vai provar que você, o outro tá, o direito dele começou e você está errado. O seu direito não é direito, então não é, deixa de ser direito. Não, mas é que, se, por exemplo, o café da manhã das mães, né? Não tivemos Sim, café da manhã, todo mundo com direito de comer, certo? sim, Mas é. alguém tem que ser o primeiro, alguém vai ser o último, Pois né? é, então a resposta que eu tinha para te dar, dependendo do direito para me Sim, ceder. sim, então, cada Aí, caso é um o que eu caso, faço? né? Se o meu direito se eu deixo de exercer o meu direito para adiantar o outro, aí isso aí pode ser a qualquer hora, a qualquer momento. Aham, Agora, depende do direito, né? sim. Por exemplo, se as mulheres estão incluídas para tomar café na nossa frente, então deixa eu tomar café na frente. Então, Depois eu vou exercer o meu direito. aham, Então, aí eu não vejo problema nenhum. sim. Agora, ceder o meu direito para não ter mais direito sobre aquilo, aí fica, para mim, é impossível. Para mim, para mim. Não sei Aí se você entendeu o meu ponto de vista. certamente já vimos no livro de Atos, onde os apóstolos falaram temos que obedecer a Deus e não aos homens. Sim, Se sim. estão querendo tirar um direito de Deus, aí já foram longe demais, né? Entendeu? Essa pergunta é muito difícil, para mim é muito polêmica, Uhum, entendeu? tá Deixa eu bem. ficar de fora. Então, vamos orar para encerrar essa parte. Eu vi que Daniel entrou. Eu vou pedir Daniel para preparar caneta e caderno para os pedidos de oração. Oremos para encerrar essa parte. Obrigado, Senhor, por sua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos mostra o melhor caminho. Agradeço, Pai, porque os irmãos do passado tiveram esse cuidado de sentar, conversar, resolver os problemas e divulgar a resposta que vem do Senhor. Que ficamos felizes, Pai, que a salvação é pela graça e que nós possamos pregar esta palavra, a palavra de salvação em Cristo Jesus a todas as pessoas. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de sermos seus filhos e fazer parte do seu reino. Obrigado, Senhor, agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, deixa eu fechar aqui parar a gravação. Cadê?